Aleluia. Então, lembrando aos irmãos que nós estamos com a nossa cesta que vai ser sorteada no dia 11, agora desse mês, né? Antes do Dia dos Namorados. E você pode adquirir o seu cupom no final do culto, para você poder participar desse sorteio que vai acontecer no dia 11, logo após o término do culto, né? Às 9 da noite, antes um pouco. A gente vai estar fazendo o sorteio dessa cesta. E você vai poder levar para casa, tem bastante coisa bacana aqui. Apenas R$10 no cupom. Você pode também pegar para nos ajudar para vender, né? Nós temos ali alguns cupomzinhos. Cada cupomzinho tem, acho que, 5 ticketzinhos para você vender e abençoar a igreja. O intuito é arrecadar recursos para a nossa comunidade, para que a gente continue atendendo as demandas da nossa comunidade. Amém? Então você pode procurar minha esposa no final do culto e pedir para ela o seu, para você comprar, ou se você quiser pegar para vender também. Lembrando a você que se você pegar para vender, irmão, tem um compromisso de pegar e, de fato mesmo, correr atrás para vender, para a gente poder contar com esse dinheiro que vai abençoar muito a nossa comunidade. Amém, irmãos? Estamos sentindo a falta de muitos irmãos hoje, mas temos pessoas nos visitando, então aqueles que nos visitam sejam sempre muito bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. Amém? Abra aí a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Coloca para a gente aí, Luiz. Isaías capítulo 6. Isaías 6, na NVI mesmo, tá? Versículo 1. É um texto muito conhecido, só que o Senhor trouxe uma revelação ao meu coração em cima desse texto, que eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Aí já? Olha só, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da tua glória. O som das tuas vozes, ao som das tuas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu vou orar porque o Senhor já orou. Então vamos entender o que está acontecendo aqui e qual é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus me deu uma frase recentemente que é exatamente essa que eu vou falar com você agora. O ambiente é um facilitador de resultados. Diga comigo assim: o ambiente, muita gente para pouco parou. Diga de novo: o ambiente é um facilitador de resultados. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns ambientes, ou em alguns ambientes, é mais fácil vencer. Ter um entendimento disso vai facilitar bastante a nossa jornada e todos os processos que envolvem ela. O fato é que viver não é fácil. Você já me ouviu dizer isso aqui? Viver é uma grande aventura. Todos nós temos grandes desafios para enfrentar. Você está sentado do lado de uma pessoa aí que tem batalhas que você não faz ideia. A gente não consegue, talvez, dimensionar o tamanho da luta que cada um está vivendo. Tem pessoas que estão sorrindo, mas por dentro estão sangrando. Pessoas que estão de pé, mas que estão, na verdade, espiritualmente se arrastando. E todas essas demandas, elas envolvem muitas ambiências. Mas eu começo a olhar para a palavra de Deus e percebo que existem ambientes que são
tóxicos, que são opressores, ambientes que arrancam de nós as forças, que tiram dos nossos pés o chão, que nos faz caminhar desesperançosos. Mas em outros ambientes, parece que as coisas fluem com mais velocidade, com mais naturalidade. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque se o ambiente é um facilitador de resultado, a grande questão então é criar ambiente para que os resultados aconteçam. O ambiente é um facilitador de resultado, isso nós já entendemos. Mas a grande questão é como criar um ambiente para que os resultados aconteçam. Eu descubro olhando para a palavra que o ambiente que facilita resultados, que facilita as conquistas, que nos conduz às vitórias, ele é gerado. Deus não vai fazer crescer nada que você não plantou. Diga para quem está do seu lado assim: Deus não vai fazer crescer nada que você não plantou. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que tem semente e está querendo colher fruto de uma semente que ainda não foi plantada. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede sementes. Agora, a responsabilidade de semear é nossa. E quando eu semeio, eu estou gerando. Eu estou criando expectativas. E você já me ouviu dizendo aqui que é na intensidade das nossas expectativas que Deus dimensiona o tamanho do nosso milagre. Você pode dizer amém? Bom, então vamos lá. Entenda uma coisa: Deus só vai fazer crescer sementes que você plantou. Agora é maravilhoso quando a gente chega no ambiente da colheita. O momento da colheita é um ambiente. É um ambiente que aponta para nós um resultado. Colher é maravilhoso. Quem não gosta? O ambiente da colheita, ele é maravilhoso. Porém, nós não podemos esquecer que ele é precedido por um árduo processo de arado e de semeadura. Quando você chega numa plantação e vê as árvores todas frondosas, qual é o resultado? Resultado de um processo de arado e de semeadura. Agora, arar é cansativo. Arar é lidar com incertezas, porque você não sabe se aquilo que você plantou vai nascer. Te dá calos nas mãos. Exige esforço, exige dedicação, exige cuidado. Não adianta você sonhar, ou melhor, não adianta você gerar, não adianta você ver nascer, porque se você não cuidar, morre. Quantas pessoas que eu conheço que tinham sonhos maravilhosos, que geraram durante muito tempo à custa de muita lágrima, de muito sofrimento, de muita esperança, e quando nasceu, por não cuidar, deixou o sonho morrer. Pessoas que tinham expectativa de viver algo extraordinário, mas que hoje estão vivendo derrotas, porque não souberam cuidar daquilo que geraram. Então diga comigo assim: não basta gerar, tem que cuidar também daquilo que gerou. Ok? Então preste atenção, porque o ambiente da colheita é maravilhoso, mas ele é precedido de um árduo processo de arado e de semeadura. Bom, então para eu chegar no ambiente da colheita, eu tenho que saber lidar com o processo de arar e de semear. Faz toda a diferença entender isso, porque são fases. Se você mira somente na colheita e não se dedica para a semeadura e para o arado, você nunca vai colher. A colheita vai ser algo utópico. A colheita vai sempre ser algo distante. Então não basta ficar simplesmente mirando o resultado. Eu tenho que entender o que precede o resultado que eu almejo. Por quê? Porque existem ambientes que são facilitadores de resultados. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Bom, para isso eu olho para a natureza. E eu vejo um animal fantástico criado por Deus, que é a águia. A águia se tornou assunto e pauta de livro,
de canções, virou tema de congresso, uma geração com visão de águia, ou mulheres com visão de águia, ou coisa do tipo. Virou tema de canções. Mas o fato é que, quando você começa a olhar um pouco para o comportamento da águia, na busca de suprir as suas demandas, as suas necessidades, a gente consegue extrair disso alguns ensinamentos fantásticos. Bom, a águia, ela é um animal que, primeiro, ela não se alimenta de carniça. Ela não come animais que estão em estado de putrefação. A águia, ela só se alimenta de alimento fresco. Ela caça e come. Se tiver podre, ela rejeita. Ela gosta de comer aquilo mais fresco possível. Bom, no cardápio da cobra, da águia, está a cobra. Então a cobra é um alimento que a águia gosta de comer. Porém, são ambientes diferentes. A cobra é um animal rasteiro e a águia é um dos pássaros que voa mais alto, que consegue atingir as maiores alturas. É a águia. Então, como você viver ou transitar entre dois ambientes? A águia, ela nos ensina. Bom, quando você olha para ela, a águia come cobra, porém, ela não mata a cobra no habitat da cobra. Isso é muito fantástico. Quando você olha para a natureza e para o comportamento da águia, você vai perceber que, ao invés de ela pegar a cobra e tentar matar a cobra no habitat da cobra, ela pega a cobra e leva a briga para o ambiente que ela domina, que é o céu. Então a águia, ela desce numa velocidade tremenda, ela pega a cobra e, na mesma velocidade que ela desceu, ela bate as asas como ela nunca bateu antes, em direção ao sol, em direção ao céu, e ela vai numa velocidade, ela sobe na altura maior que ela consegue. A cobra pode lidar bem no ambiente que ela vive, que é no mato, é viver à espreita, é no meio dos esconderijos. Agora lá no alto ela fica totalmente indefesa. O que a águia está fazendo? Ela está levando a luta, a briga para o ambiente que ela domina. Você consegue entender? O que acontece com a cobra? A cobra, ela começa a perder o ar, ela não consegue respirar. Quanto mais alto a gente vai, mais rarefeito fica o ar. A cobra, então, ela fica pronta. Você percebe que a águia, ela pega numa posição perto da cabeça e a cobra não consegue virar para picar a cobra. Ela domina a situação e leva essa situação já dominada para o ambiente que ela domina. Quando você olha isso, você fica maravilhado porque parece que, mesmo que instintivamente, a cobra entendeu que o ambiente é um facilitador de resultados. Ou seja, brigar com a cobra no habitat da cobra é arriscado. Então o que a águia faz? Ela pega a cobra, domina a cobra e leva a cobra para o seu ambiente. O que aprendemos com o comportamento desse animal? Existem batalhas que não dá para escolher não lutar. No caso da cobra, da águia, é uma luta pela sobrevivência. Quando você olha, ela precisa comer. Se ela não pega, se ela não caça, ela não come mais. Então o que ela faz? Ela caça, leva para o seu ambiente. Por quê? Porque tem luta que não tem como fugir. Qual é o ensinamento que tira para nós? Qual é o ensinamento que a gente tira desse comportamento? Existem lutas que não dá para você escolher não lutar. Não dá para você cruzar o braço e falar assim: não, eu não gosto de problema, sabe? Eu não gosto de confusão. Eu não queria fazer isso. Não tem como. Existem gigantes que só você tem que enfrentar e derrubar. Deus está contigo? Tá, mas quem tem que entrar no campo de batalha é você. Deus estava com Davi? Estava. Mas Davi teve que descer a montanha, ir lá no vale, pegar uma pedra e tacar na testa do Golias. Tem que ser corajoso. Qual é o entendimento que a gente tem aqui? Ela nos ensina que você precisa saber escolher o ambiente em que a luta vai acontecer.
aqui é o ensinamento para nós nessa noite. Aprenda a escolher o ambiente que lutas que são inevitáveis vão acontecer. Tem luta, Paulo, que não tem como você fugir, mas você pode escolher onde você quer guerrear ela. A sabedoria da área está nos ensinando. Não tente batalhar no território do inimigo, é arriscado. Não faça isso. Traga a luta, custe o que custar, para o ambiente que você domina. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Porque nós, como cristãos, temos batalha que não temos como fugir delas. Não dá. Elas são diárias, elas são constantes. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores desse século, principados. Ele está falando de demônios. Eles estão falando de seres que não têm sono, que não têm fome, que não precisam dormir. Eles ficam 24 horas por dia. Por isso que Pedro viu e entendeu e nos explicou isso ao dizer: o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Isso acontece só em algumas partes do dia? Não, é o tempo inteiro. A gente está cercado. Se Deus permitisse os nossos olhos espirituais serem abertos, irmão, você não ia querer sair de casa. O que tu ia ver de demônio no teu lugar de trabalho, o que tu ia ver de demônio em cima de pessoas. Tem um filme japonês muito antigo chamado Espíritos. Não aconselho assistir. É um filme muito pesado. Esse filme você vê que tem uma menina que ela começa a mudar o comportamento dela. Ela começa a fazer algumas coisas estranhas, enfim. E no filme você percebe que tem um cara lá que ele é meio sensitivo, ele consegue enxergar as coisas. E ele vê que sobre aquela menina tem um espírito, um demônio, que anda montado nas costas dela, literalmente como se fosse um cavalinho, as pernas assim para baixo e sentado nas costas dela, ao ponto da menina ficar andando assim. Aí no filme termina com a menina dentro do hospício, sendo tratada como louca, e aí tem uma hora que a irmã dela, não sei quem, chega na porta de uma porta assim que tem uma janelinha, ela está lá dentro, ela está sentada na cama curvada e o demônio vai em cima das costas dela. Se a gente tivesse os nossos olhos espirituais abertos, Márcia, a gente ia conseguir enxergar essas coisas. Tu ia chegar num bar para pedir uma cerveja e ia ver o Zé Pimenta mudado das costas do cara do dono do bar falando assim: toma cachaça aí. Ué, qual o tipo de oferenda que se oferece para Zé Pimenta? Pinga. Vícios. Tu ia ficar escandalizado. Então preste atenção, porque eu preciso escolher lutar as batalhas que são inevitáveis, aonde ela vai acontecer. Eu posso não ter como fugir da batalha, mas eu posso escolher o ringue, o octógono, aonde ela vai acontecer. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ele está dizendo: você está lutando uma batalha contra seres que são incansáveis. Eles não param, eles não desistem. São hordas e hordas de demônios. Sabe o que impede a nossa vida de ser consumida? É porque a Bíblia diz que para aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, para aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus e reconhecem Ele como Senhor e Salvador, entre eles o demônio tem anjo. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. E o Pedro está dizendo que o diabo anda ao derredor. Eu já fiz essa dinâmica aqui. Ao redor, está aqui, ó, anjo. Ao derredor, é depois de redor. Então ao redor tem anjo, ao derredor pode ter o diabo. Entre você e o diabo tem anjo. Pegou? Aí ainda a Bíblia diz que dentro de nós tem o Espírito Santo. E maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então, nós temos essa blindagem que é espiritual. Porém, essa blindagem espiritual, ela só permanece ativa
mediante as nossas ações. Porque no dia que você decidir caminhar sozinho, se distanciar do Senhor, Deus vai falar para você: infelizmente eu não queria isso para você, mas já que você quer ir, você vai, mas você vai sozinho, desprotegido, porque o anjo que estava ao teu redor vai ficar aqui, e o Espírito Santo que estava aí dentro vai sair também. Pastor, isso acontece? Acontece. A Bíblia diz que quando o demônio sai do corpo de alguém, está na palavra isso, ele anda por lugares desolados. Quando ele volta, se ele encontrar a casa limpa, ornamentada, ele volta e traz mais 7. Quem já leu esse texto? Sabe o que é isso? Está falando de alguém que experimentou a obra de salvação. O Espírito Santo que não habita em casa suja entra e arruma a casa. Aí você escolhe rejeitar a proteção. Aí o Espírito Santo se afasta, a casa ficou arrumada. O diabo volta e falou: opa, está vazia? Deixa comigo que eu ocupo. Ainda chama mais 7. Aí a Bíblia fala assim: e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Irmão, é melhor você nunca aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida do que você aceitar e depois virar as costas. Entendeu? Isso é sério demais. E as pessoas brincam com essas coisas. Bom, o que o texto está dizendo aqui, o que a gente aprende no comportamento da águia é: eu preciso comer. É uma luta que eu não tenho como deixar. Por quê? Porque na hora que ela dá o bote, embora quase sempre o bote é certeiro, Luiz, ela corre o risco de errar e a serpente picar ela. E se a serpente picar ela, ela pode morrer por causa do veneno. E aí, no caso de caçador, ela pode virar a caça. Porque se ela cair e morrer, a própria serpente vai lá e logo come ela. Então, é um risco, mas ela não tem como fugir. Aí o que ela faz? Já que tem que lutar, então que seja num lugar que eu domino. Que seja numa arena onde a minha vitória seja facilitada. Por quê? Parece que mesmo que de maneira inconsciente, ela entendeu que o ambiente é um facilitador de resultados. Bom, nós como cristãos, munidos dessas informações e das informações que Paulo dá na palavra, que a gente não tem que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra demônios, que não dorme, que não come, que não sente sede. Você cansa, você dorme, você tem fome, você tem sede, eles não. Então você está lutando contra um inimigo que não para, é como se fosse uma máquina, 24 horas por dia tentando te arrebentar, tentando te atropelar. E aí o Espírito Santo está ali, te protegendo. Você está dormindo, ele está te guardando. O anjo está ali ao redor da cama, você está dormindo, ele está te guardando. Pegou, irmão? Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Agora presta atenção que isso aqui é sério. Qual é o ambiente que eu preciso estar para viver algo diferente? Qual é o ambiente que vai facilitar os meus resultados? É aqui que está o X da questão. Aqui é que está o segredo. Porque para nós como cristãos, se a cobra, ela pode vencer a águia no habitat dela, o que a águia faz? Leva para o ambiente dela. Nós como cristãos temos que fazer o quê? Usar isso como exemplo. Então eu pego a batalha que eu não tenho como evitar e trago para o meu ambiente. Agora, qual é o ambiente que vai facilitar a minha vitória? Qual é o ambiente que vai facilitar os meus resultados? Existem alguns ambientes que a Bíblia ensina para nós. Você quer ver um? A Bíblia diz que a gente tem que, ao orar, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai no secreto. E o Deus que nos ouve no secreto nos responderá. Sabe qual é o ambiente esse? Ambiente da intimidade. Por que Deus fala, entra no quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. No quarto é um lugar que você é quem você é de verdade. A roupa que eu coloco para dormir no quarto, eu não saio com ela para a rua. A forma que a minha esposa me vê dentro do quarto e que eu vejo a minha esposa no quarto é para eu e ela, não é para mais ninguém. Porque isso aqui faz parte da nossa intimidade. E aí Deus fala assim, vai para um lugar de intimidade. Por quê? Porque o ambiente é um facilitador de resultado. Tem luta que você não tem como fugir. Você quer vencer, traz a luta para um ambiente que pode facilitar o teu resultado. E o primeiro ambiente que eu quero descortinar, que eu quero revelar para você nessa noite é o ambiente da intimidade.
Estabeleça uma vida, uma rotina de oração. Diga comigo assim, oração é rotina. Você já reparou como que é difícil orar uma oração longa? Você já experimentou dobrar o seu jeito e falar assim, hoje eu vou fazer um teste comigo. Vou botar meu celular para despertar, daqui a 5 minutos eu vou ficar 5 minutos de joelho orando. Você vai ver como é que é difícil. Experimenta fazer o seguinte, eu vou orar 2 minutos. Vou quebrar teu galho. Eu vou orar 1 minuto sem pedir nada. Só agradecendo. Aí não consegue. Deus, eu queria te agradecer por ter acordado, Pai. Eu estou precisando disso, e começa a petição. A gente só pede, não é? Até lá, Deus, eu quero te agradecer pelo alimento que está na nossa mesa. A frase que normalmente é que nunca falte. Porque a gente só pedir. Agradecer é difícil. Como estão me entendendo? Bom, Deus está dizendo o seguinte: existem alguns ambientes ou algumas ambiências que você precisa acessar. Se você quiser obter vitória, você vai ter que acessar alguns ambientes. Vou dizer de novo: se você quiser obter vitória, você vai ter que acessar alguns ambientes. Por quê? Porque existem ambientes que são facilitadores de resultados. Acesse o ambiente da intimidade. E isso só se conquista através de uma rotina. Tem que ser todo dia. É difícil, mas não é impossível. Se você não começar, você não vai conseguir nunca. Desliga o celular um pouco e se conecta com Deus. Se separa um pouco e ir para dentro do quarto no momento que você quer silêncio. Normalmente. Então o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vai para dentro do teu quarto e fica lá em silêncio. Você e Deus. Ali vai acontecer, você vai acessar o ambiente da intimidade. Ali você vai falar com Deus coisas que você precisa colocar, vai apresentar para eles dores que estão te machucando, e pode ter certeza, você vai ouvir Deus falar com você como você nunca ouviu falar. Aleluia! Você vai aprender que existem dores que precisam doer como nunca doeram, para não doer nunca mais. Vou dizer de novo: no ambiente do secreto, da intimidade, você vai descobrir que existem dores que precisam doer como nunca doeram antes, para que não doam nunca mais. Isso aponta para decisões que a gente tem que tomar, que vão rasgar, que vão machucar, que vai doer como nunca doeu, mas pode ter certeza, nunca mais vai doer. Aleluia! Porque existem decisões que vão exigir de nós um esforço emocional maior do que você já fez, talvez em toda a sua vida. E tem que ter coragem para tomar esse tipo de decisão. Tem que ter peito. Tem que ter fé. Isso só é gerado no ambiente da intimidade. Porque existem ambientes que são facilitadores de resultados. Entenda de uma vez por todas que a vontade do Senhor para mim e para você é te fazer vencer, é nos fazer vencer. Só que Ele não vai fazer crescer nenhuma semente que você não plantou. Eu quero que você repita isso comigo de novo. Ele não vai fazer crescer nenhuma semente que eu não plantei. Deus quer que você colha, mas se você não plantar, Ele fica impossibilitado. É como se você estivesse reclamando de ver todo mundo colhendo e falando assim: Deus, por que eu não colho? Ele fala assim: eu te dei a semente, você não plantou ainda, por quê? Então acesse o ambiente da intimidade, porque é no ambiente da intimidade aonde Deus vai revelar segredos que
estão no secreto, no oculto, onde Ele vai falar com você de maneira que Ele não consegue falar em outros ambientes. E é ali que você vai desenvolver uma relação de cumplicidade, de troca com Deus, que você vai receber estratégia, que você vai ver coisas extraordinárias sendo desatadas na tua vida. Aleluia. Mas isso tem que ser através de uma rotina. Não é fácil, mas não é impossível. Estabeleça uma rotina de oração. Estabeleça uma rotina onde você tem tempo para falar com Deus e você também tem tempo para ouvi-lo. Quantos estão entendendo de também? Bom, quando você entende que batalhas e gigantes que você está enfrentando, eles podem ruir na tua frente quando você orar, você passaria muito mais tempo de joelhos, muito mais tempo de oração. Eu vejo batalhas que não precisaram nem colocar a mão em armas na palavra de Deus. Batalhas que foram vencidas onde eles não precisaram nem colocar a mão em armas. Eles começaram só a louvar o Senhor, a orar, e Deus colocou confusão entre o exército inimigo, e o povo só foi lá depois para pegar os despojos da batalha. O ambiente da intimidade é um ambiente que é acessado através de uma rotina. Tem que ser constantemente. Ore até que o resultado aconteça. Não é orar uma vez e falar assim, já orei, e depois não faz mais nada. Ora até que o resultado aconteça. Enquanto não acontecer, continua orando. Continua orando. Tem gente que fala assim, eu vou pedir para Deus, por exemplo, para me dar um emprego. Aí vai lá, vem na igreja aqui na frente, ora para Deus, Deus abre uma porta de emprego. E volta para casa e continua na boa, não ora nunca mais. Não vai receber, meu irmão. A Bíblia diz que Ana orou durante 24 anos para Deus dar para ela o que ela mais queria, que era um filho. 24 anos orando, pedindo para Deus dar Samuel para ela. Você consegue entender? Ou seja, ela tinha uma rotina. Ela ia constantemente no templo orar e buscar o Senhor. Como é que é a sua rotina de busca? Como é que está a tua rotina de consagração? Como é que está a tua rotina de oração? Como é que está a tua rotina de leitura da palavra? É você, eu não estou te apontando, te criticando, não, eu estou só te apontando o caminho. Como é que está a sua rotina de oração? Não ora, não lê a palavra, não jejua, não se consagra, não faz a obra de Deus, mas quer de Deus o que ele tem de melhor. Não renuncia a nada. Eu falei isso aqui no último culto, né? Pastor, a mulher dele morre. Na semana, no domingo ele está no altar, pregando. Todo mundo falando, o que esse cara vai pregar? A mulher morreu. Esse cara vai estar destruído. O cara chega lá no culto, prega um sermão daquele que botou fogo na igreja. E as pessoas foram perguntar para ele por que ele estava ali, por que ele não estava em casa, no luto, será que ele não estava sofrendo? Ele falou, não, eu estou sofrendo, foi a maior perda que eu já tive na minha vida. Só que o Senhor, o Espírito de Deus me fez entender que lá no céu a gente vai adorar Ele eternamente. Só que lá no céu não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então lá no céu, adorar o Senhor vai ser algo prazeroso demais. A gente vai fazer isso pela eternidade, não vai querer parar de fazer. É o que aconteceu lá em Esbro, lá nos Estados Unidos, lá, que o pessoal começou a orar e ficaram, sei lá, 2, 3 semanas cantando, adorando, e ninguém sabia como é que parar. Lá no céu vai ser assim pela eternidade. Agora ele falou algo que mexeu comigo, ele falou assim, no céu vai ser leve adorar, no céu vai ser fácil adorar. O único lugar da eternidade que nós temos a oportunidade de adorar no meio da dor, no meio da pressão, no meio do sofrimento, é aqui. Aleluia. É aqui. Ele falou, então eu estou aqui para mostrar para Deus que eu vou adorar, mesmo vivendo e amargando a maior perda da minha vida. Aleluia. Isso não quer dizer que eu não amo a minha mulher, não. Isso quer dizer que eu entendi que o que Deus fez por mim e que fez por ela é muito maior do que a perda que a gente tem. Baixa a cabeça um pouco.
Existem ambientes que facilitam a nossa vitória. Quando você decide acessar esses ambientes, ou quando você acessa esses ambientes, os resultados eles acontecem tudo mais rápido. Eu descobri que acessar o centro da vontade de Deus e caminhar no centro da vontade de Deus me faz atingir resultados extraordinários com poucos esforços. Qual é o segundo ambiente que eu preciso acessar? A vontade de Deus. É descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida e caminhar sendo governado por essa vontade. É deixar de querer viver meus sonhos, projetos e planos segundo as determinações e desígnios do meu coração e entender que só vai funcionar, só vai dar certo, só vai fluir se Deus estiver na frente e no controle de tudo. Aleluia! Aleluia! Senão é ficar dando murro em ponto de faca. É nadar e morrer na beira de praia. É ter uma palavra de vitória que nos garante conquistas e ainda assim viver de derrota e fracassos. São as suas posturas que vão determinar os teus resultados. Porque Deus não vai fazer nenhuma semente crescer que você não plantou. Então a semente está na tua mão, planta. Aleluia! Na terra, faz tua parte. Busca o Senhor, está doendo, mas busca. Está difícil, mas continua. Sabe por quê? Porque o diabo ele descobriu que ele consegue nos paralisar colocando problema ou enchendo a nossa vida de problema. Problema todo mundo tem, irmão. Se eu te dar a oportunidade aqui para dar testemunho, nós vamos sair daqui todo mundo com depressão. Né? De ouvir o que todo mundo tem para contar. Não é fácil não, irmão. São situações que acontecem que, sabe, que drenam nossas forças. Mas o que a gente faz? A gente traz essas lutas para um ambiente que pode facilitar os nossos resultados. Então qual que é a primeira coisa? Você está cheio de problema? Você está cheio de dificuldade? Tem um monte de coisa ruim acontecendo? Primeiro ambiente que você precisa acessar de maneira urgente, o ambiente da intimidade. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Coloca na presença de Deus. Segundo, acesse qual é a vontade. Você precisa orar incessantemente até Deus revelar para você qual é a vontade e o propósito dele para a tua vida. Você tem que entender isso. Não dá para viver sem saber para onde eu vou. Caminhar nessa terra, ou viver a jornada terrena, sem saber qual é a vontade e o propósito de Deus, é semelhante a estar no alto mar, um barco que não tem como você controlar. Você está à deriva. Você está indo para onde? Nenhum vento é favorável quando não se sabe para onde quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qual o vento que pode te empurrar? Porque o vento no barco, ele pode ajudar o barco, mas pode prejudicar também. Se for um vento a favor, está me levando mais rápido para o meu destino. Se for um vento contrário, está me atrapalhando. Mas se eu não sei qual é o meu destino, qual o vento que vai ser favorável? Consegue me entender? Feche teus olhos. Acesse o ambiente da intimidade e acesse o centro da vontade de Deus. Você precisa entender. Acessar o centro da vontade de Deus é entender qual é a vontade e o propósito dele para a tua vida. Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A Bíblia diz isso, diz. A Bíblia está dizendo que a vontade do Senhor é boa, que a vontade do Senhor é perfeita e que a vontade dele é agradável.
Agora, como que eu descubro qual é a vontade de Deus? Se eu perguntar. Tem um ditado antigo que diz que quem tem boca vai a Roma. Pergunta, irmão. Pergunta para quem? Para ele. Deus, o que o Senhor quer de mim? Agora, quando você for perguntar, vá com o seu coração disposto a receber a resposta, juntamente com o preço que isso vai exigir de você. Porque viver no centro da vontade de Deus cobra de nós um preço. Qual era a vontade de Deus com Abraão? Que ele fosse pai de uma grande multidão. Qual é o preço? Viver longe da parentela, sair da terra, sair da zona de conforto. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Descobriu? Pergunta para ele, Deus, qual é o preço que eu vou ter que pagar? Eu vi o testemunho de uma mulher, fica com seus olhos fechados, a gente já vai partir no final. Que era uma mulher lindíssima, lindíssima. Aquele tipo de mulher, aquele tipo de ser humano que você olha e você fala assim, gente, vamos tentar procurar algo que está imperfeito, porque parece que tudo é perfeito. O olho é lindo, o nariz é bem feito, o corpo é bem torneado, o cabelo é maravilhoso, a altura parece que está na medida certa, a forma de falar, o tom da voz, a mulher era perfeita. Só que ela percebeu, Deus chamou ela para o ministério, e ela percebeu que a beleza dela atrapalhava ela de fluir no ministério. Por quê? Porque quando ela ia pregar no lugar, as mulheres ficavam todas enciumadas por causa da beleza dela. Aquilo incomodava as irmãs. E os irmãos, por outro lado, a maioria ficava tudo muito muriçada por causa da mulher. Ele falou, Deus, então minha beleza está atrapalhando. E aí ela falou que Deus, ela colocou na presença de Deus, Deus, se a minha beleza está sendo um fator que está te atrapalhando, eu abro mão então da minha beleza. Testemunho dela. Eu abro mão da minha beleza. Ela falou que em poucos meses o corpo dela mudou. Ela falou que engordou. A forma de se vestir, ela mudou também. Deus colocou, ela já se vestia bem, mas ela mudou tudo. Deus exigiu isso dela? Não, ela entendeu que aquilo estava atrapalhando. Ela entendeu que aquilo era um preço que ela precisava pagar. A certeza que ela tinha é, eu quero esse ministério, eu quero caminhar naquilo que Deus colocou no meu coração. Ponto. Agora, se está me atrapalhando isso aqui, eu abro mão disso aqui. Qual é o preço? Está disposto a pagar? Existem ambientes que são facilitadores de resultados? Existem. Só que eles precisam ser acessados. Eles precisam ser acessados. O ambiente da intimidade, ele é acessado através da rotina. Não pense você que você vai entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, vai orar uma vez e tudo vai se transformar. É só você fazer uma conta muito simples. Pensa aí quantos anos que você tem. E entenda uma coisa, não adianta você que pensou, eu tenho 40, eu tenho 42, eu tenho 35, eu tenho 20 e pouco. Você passou 20 e poucos anos da sua vida destruindo ela, quer que Deus conserta com uma oração? Você fez? Você vai passar agora no meu caso 42 anos da minha vida destruindo a minha vida e vou entrar no meu quarto e Deus, desculpa aí, tá? Aí amanhã tá tudo perfeito. Não é assim não, irmãozão. É uma conquista diária através de rotina. Você vai ter que orar muito, pedir muito para Deus, para colocar as coisas no lugar. E detalhe, muitas coisas Deus não vai fazer por você não. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer e falar, vai lá, mete a cara. É como se você estivesse falando assim, Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa. Deus fala assim, beleza, toma um terreno.
Aí vira para você e fala assim: toma lajota, toma cimento, toma pedra, toma vergalhão, mas vai cavar buraco para botar radier, vai levantar coluna, vai bater prego, vai virar coluna, vai fazer estribo. Quem vai construir é tudo, irmão. Vai virar concreto para encher a laje. Eu te dou, mas quem vai fazer é você. Você consegue entender? Quantos me entendem, diga amém. Vamos orar? Feche os olhos. Ambientes que são facilitadores, eles precisam ser acessados. Vou dizer de novo: ambientes que são facilitadores de resultados, eles precisam ser acessados. Aleluia. Eles estão disponíveis. Deus te dá até a chave, mas quem vai lá e coloca a chave na fechadura, gira para acessar é você. Aleluia. Está com problema, está com dificuldade, está passando luta. Traga essas lutas e dificuldades, esses gigantes, para um ambiente que você domina. E é por isso que você tem que ter uma rotina de oração. Sabe por quê? Porque as lutas que você vai vencer através da oração, você vai ter que dominar o ambiente. Agora, se você não ora, como é que você domina esse ambiente? Pegou, irmão? Pior do que ser derrotado é ser derrotado num ambiente que era para você estar vencendo. Tem gente que era para estar vivendo uma vida de vitória, sabe? Uma vida de conquista, mas está vivendo uma vida de derrota. Sabe por quê? Porque não dominou o ambiente que está. Não acessou o que precisava ser acessado. Eu acho que é um bom momento para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, falar com Deus. Pedir para Deus te conceder o acesso. Pedir para Deus para perdoar o tempo que você ficou distante. E colocar na presença dele as tuas demandas, apresentar para eles quais são os gigantes que estão te afrontando. Ele vai te revelar qual é o ambiente. Tem um ambiente da intimidade, o ambiente que é o ambiente da vontade de Deus, onde ele revela para você qual é o propósito, qual é a vontade dele para a tua vida. Tem um ambiente da fé, sem a qual ninguém vai conseguir agradar a Deus. Tudo isso tem que ser governado por fé. Fé de que vai acontecer, fé de que vai ser desatado, fé de que as coisas vão acontecer. Aleluia. Fica de pé. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua noiva, a tua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui ouvindo essa palavra, recebendo este ouro dessa revelação. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua generosidade em falar conosco nos constrange. Obrigado, Pai, pela revelação, pelo direcionamento. Eu sei que a partir de hoje, pessoas aqui, Pai, vão estabelecer uma rotina de oração. E vão acessar o ambiente da intimidade, dentro do quarto, sem celular, sem televisão ligada, sem a presença de ninguém, só nós e a tua presença. E isso vai nos conceder acesso para o extraordinário. Nós pedimos ao Pai que somos leve segurança para a nossa casa, assim como o Senhor nos trouxe. E que durante toda essa semana o Senhor possa fazer essa palavra frutificar na nossa vida. Que nós possamos tomar decisões que às vezes vão doer. E existem coisas que vão doer como nunca doeram, para que não doam nunca mais. Mas entendemos isso nessa noite, Pai. Recebemos essa palavra, esse direcionamento e gratos somos. Em nome de Jesus. Levanta a mão do céu assim, com o amor de Deus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do doce meio do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus reunido neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas até que Ele venha, e você diz amém. Amém? Então vamos nesse momento ofertar. Quero incentivar você a separar a tua oferta, o teu dízimo, para que você possa contribuir com a casa do Senhor. Lembrando a você que antes de você ir embora, não deixe de adquirir o teu cupomzinho para você concorrer ao sorteio da nossa cesta. Ah, pastor, mas eu não quero nada que tem nessa cesta aí. Não compre então só para abençoar, porque o objetivo final é abençoar a igreja. O objetivo final é arrecadar recursos para a igreja. Então compra para isso. E se você puder pegar para vender, para nos abençoar, vai estar ajudando também tremendamente, amém? Então eu quero que você saia do seu lugar, traga o teu dízimo, traga a tua oferta, ou pode fazer pelo nosso Pix também, que está aí na tela. Através do Pix você consegue também abençoar esta obra, amém, irmãos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que em nome de Jesus você tenha uma semana de vitória. Pega ali o seu carnezinho, compra o seu carnê, ou então pega para você vender também. Lembrando a você que quinta-feira nós temos culto, estaremos aqui reunidos para a glória do nome de Jesus às 19h30, onde nós teremos mais um culto de ensino da palavra, para que a gente possa ser abençoado, amém? Aqueles que nos visitam, voltem sempre, é uma alegria ter-los conosco, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém?